e governa bestas inferiores como você, ressoou a voz. Saia rastejando daqui de 4, conforme merecem as criaturas demoníacas como você. Vencido e como se pregado à terra, Chiram levou queixosamente e rastejou para a saída. Parecia-lhe que golpes de punhal cravavam-se-lhe nas costas, o que não era nada mais que os raios límpidos emanados das mãos do mago. Supramati virou-se para Olga ajoelhada, e colocou-lhe a mão na cabeça caída. Durma tranquila aí, daqui a 15 minutos, acorde, disse ele e saiu da gruta. Um verdadeiro tumulto formou-se na sala. As visitas gritavam agitadas e corriam para a sala ao lado do jardim de inverno. A causa daquela confusão toda era Chiram, que vinha rastejando com o rosto desfigurado e gemendo de dor. Algumas pessoas se lançaram para ajudá-lo, mas não havia condições de colocá-lo de pé. Ele parecia pregado ao chão e, sempre que tocado, contorcia-se em sofrimentos. Entre os curiosos que vieram, alertados por gritos nos quartos vizinhos, estava Narayana. Ele percebeu imediatamente a razão do estranho acontecimento, surgindo-lhe na mente uma forma de contornar a situação. Rishvili padece de dores na coluna, um mal com que já me deparei muito na Índia, mas eu posso ajudá-lo, gritou ele. Só preciso ficar a sós com o doente. Visivelmente contrariada, a multidão curiosa foi para o fundo da sala. Narayana abaixou-se de joelhos, fez alguns passes, depois tirou de trás da gola um objeto em forma de cruz e encostou-se à testa de Chiram, nas suas costas e no plexo solar. Agora, levante-se, vá embora e não diga mais nada. E daqui por diante, não subestime as forças superiores, sussurrou ele no ouvido do satanista. Ajudado a ficar de pé, Chiram continuava cambaleante. Narayana pegou-o pelo braço e levou-o até a porta. Vieram alguns amigos e levaram-no até o carro. Nesse ínterim, Narayana explicava aos curiosos que o doente estava com convulsões nervosas na espinha e que a enfermidade somente minorava com a sobreposição de objetos feitos a partir de uma liga especial de metais. Como era de se esperar, o caso de Chiram virou o centro das conversas e logo Dakir, que estava jogando xadrez no quarto vizinho, também soube do ocorrido e logo concluiu que aquilo fora uma punição aplicada por Supramati no satanista ao ser flagrado, provavelmente fazendo alguma coisa errada. Narayana, convencido do mesmo e desejando conhecer os detalhes, saiu à procura de Supramati, já um longo tempo sumido. Como Chiram havia entrado rastejando do jardim de inverno, ele concluiu que a aventura tivesse tido lugar justamente ali, o que o fez dirigir-se para lá. Não obstante, ele não achou a quem procurava, embora Supramati para ele fosse visível. Em vez dele, topou no fundo do jardim com Olga. Pálida e abalada, com lágrimas nos olhos, estava em pé junto a um arbusto. Ah! Eu não me enganei. A jovem estava no meio da confusão. Meu amigo Morgan defendeu-a e vingou-se cruelmente, pensou Narayana. Simulando indiferença, ele se aproximou da jovem. Estou procurando meu primo. A senhora não o viu por acaso? Mas o que eu vejo? Olhinhos cheios de lágrimas, o rostinho pálido. O que há com a graciosa senhorita? Abrace comigo. Esteja certa de que sou seu amigo e não vou abusar de sua confiança. Ele pegou-a pela mão e apertou-a amistosamente. Olga lançou-lhe um olhar perscrutador. Aparentemente, seu coração de 17 primaveras estava transbordando e ansiava por abrir-se. Ela explicou que nem mesmo ela entendia como Chiram conseguiu levá-la até aquela gruta isolada, de cuja existência não suspeitava, e lá fez aquela cena terrível, ousando, inclusive ameaçá-la. Depois, prosseguiu ela, eu senti como se alguém me desse uma pancada na cabeça. Aí, não me lembro de mais nada. Quando voltei a mim, Chiram já não se encontrava aqui. A gruta, porém, estava repleta daquele aroma incrivelmente agradável, que eu sempre sinto na presença do príncipe Supramati, como se dele exalado.
Tenho absoluta certeza de que foi ele quem me salvou daquele nojento Richville e depois foi embora. Ele despreza até minha gratidão. Entretanto, só Deus sabe como ela se embaraçou e corou feito uma peônia. Amo, completou Narayana, olhando maroto para ela. Não. Eu queria dizer que o respeito e admiro muito, pois não só sinto como sei que ele é um homem incomum. Aliás, o senhor e o príncipe daqui não são o que querem demonstrar, mas de todos os três, pessoas enigmáticas, Supramati é quem mais me cita. Dele se irradia uma corrente que me arrepia, susta minha respiração e ao mesmo tempo atrai feito um ferro ao imã. Seus olhos tranquilos e profundos, como o mar, espreitam-se algo insondável. Entretanto, tenho a impressão de que eu poderia admirá-los por toda a eternidade sem me cansar. Oh, como devem ser felizes os que podem contar com a sua amizade. Ela se animou, suas faces ardiam, os olhos brilhavam em êxtase e refletiam um amor tão patente que Narayana sorriu involuntariamente. Juro pela minha barba, bela amazona. A senhora se apaixonou por meu primo. É óbvio que, se encontrasse em seus olhos misteriosos um pouquinho de amor, a senhora não teria nada contra. Oh! Eu teria dado a minha vida pelo amor dele, exclamou ingenuamente Olga, mas ao ver que o seu interlocutor desatou a rir, ela empalideceu e baixou os olhos. A situação está preta, minha jovem amiga. Supramati é, infelizmente, um monstro, insensível e teimoso. É uma pena que a senhora não tenha se apaixonado por mim, sou mais jeitoso inflamável. Ah, príncipe, o senhor é tão belo como uma estátua grega, talvez até mais que ele, isso eu sei. Mas do senhor gosta minha tia, e eu não quero magoá-la. O que fazer? Cada um tem o seu gosto e eu dou preferência a ele. Querido príncipe, o senhor é meu amigo. Diga-me o que posso fazer para merecer o amor de seu amigo. É difícil de lidar com ele é muito torrão. E talvez até não esteja disponível. Ah! Como eu podia ter esquecido. Ele é o marido de Nara. Soltou-se de chofre do peito de Olga e ela agarrou a cabeça com as mãos. Isso foi tão inesperado, que até Narayana ficou perplexo por uns instantes. Que coisa! Isto já está passando dos limites, exclamou ele em tom de pavor cômico. De que está falando, sua imprudente? Sabe que eu deveria fazê-la silenciar para sempre, para não tagarelar mais de coisas ocultas para os mortais? Agora, confesso-me quem lhe contou este absurdo. Olhou desconfiada e temerosa para ele. Ninguém me contou nada, eu mesma li toda a história dos senhores. Está ficando cada vez pior, não parava de espantar-se Narayana. Bem, já que me trai, contarei de onde tirei estas informações, decidiu-se Olga. Sou todo ouvidos, disse Narayana, levando-o até o banco e sentando-se junto. Um dos nossos ancestrais era um ocultista obstinado e reuniu ao longo da vida uma vasta e valiosa biblioteca das obras mais raras neste campo do conhecimento. Durante a invasão amarela ele conseguiu se salvar e, por sorte, levar consigo uma boa parte da biblioteca, com alguns objetos a que lhe dava muito valor. O senhor provavelmente tem conhecimento dos difíceis tempos de então, e de quantas riquezas da arte e ciência foram perdidas para sempre, mas ele teve sorte, como eu disse, e refugiou-se num dirigível com parte de suas riquezas. Naquela época, a navegação aérea ainda não era tão aperfeiçoada como agora, mas, de qualquer forma, podia-se transportar de 40 a 50 passageiros e mais um bom volume de carga. O meu ancestral escondeu-se no Cáucaso, onde tinha uma propriedade num desfiladeiro isolado. Foi lá que ele se instalou, mas, depois da sua morte, jamais alguém conseguiu encontrar um livro sequer de sua biblioteca e todos ficaram impressionados com o seu desaparecimento. Apesar de todas as vicissitudes do destino, a propriedade acabou voltando para as mãos de nossa família e, no ano passado, foi transferida para mim como herança do meu primo. Assim, nós fomos para lá para examiná-la.
Gostei da casa. Apesar de ser antiga, era feita de pedra e bem resistente. De um dos lados ela geminava com um alto penedo. Segundo uma lenda, um dos quartos daquela parte da casa era gabinete do feiticeiro. Assim era chamado meu sábio ancestral. Aquele quarto me despertava uma curiosidade especial, parecia-me familiar. Eu ficava o tempo todo nele a procurar algo, mas o que? Não tinha a menor ideia. Certa vez, admirando e examinando pela 100ª vez um antigo entalhe que decorava as paredes, sem percebê-lo acionei uma mola e, imagine, na parede abriu-se uma porta, tão bem camuflada que jamais alguém suspeitara de sua existência. Entrei numa sala abobadada, esculpida dentro da rocha, e lá, imagine a minha felicidade, encontrei intacta e em ordem a biblioteca desaparecida. Entre as riquezas que lá se encerravam encontrei 2 livros do século XX com a descrição de 3 pessoas enigmáticas, Narayana, Dakiri e Supramati. A cada 100 anos ou mais, eles apareciam no mundo, certos de que a nova geração nada saberia deles. Agora julgue o senhor mesmo, que estranha coincidência, o aparecimento em sagrado de 3 pessoas com aqueles mesmos nomes, e que correspondem totalmente às descrições dos incríveis livros. Muito curioso, mas insisto que isso é uma mera coincidência, contrapôs Narayana. Não, coincidências assim não existem. Além do mais, existe uma narração que diz que no Himalaia vivem sábios misteriosos que vez ou outra aparecem no mundo. Eu vejo que a senhora bate na mesma tecla. Mas me diga quem é esse escritor patife que ousou, bem ou mal intencionado, tanto faz, representar de uma forma duvidosa pessoas tão parecidas conosco. Não consigo lembrar agora o nome do autor. Mas, se não me engano, era uma mulher. Mulher? Era o que eu imaginava. A humanidade ainda haverá de acabar por causa da língua delas. Mas, voltando ao assunto principal da nossa conversa. A senhora ama Supramati sem se importar que ele seja um Supramati antigo ou novo? Interessou-se Narayana sorrindo. Oh, queria que fosse novo. Neste caso nada impediria que ele se apaixonasse por mim. Se eu pudesse conquistar o coração dele, suspirou Olga. Mas, infelizmente, ele é o antigo mago, marido de Nara. Se ele fosse o antigo, imagine quão velho seria. A senhora deve estar muito apaixonada, observou maliciosamente Narayana. Velho? Ele? O senhor é bem mais velho que ele e, ainda por cima, é um defunto ressuscitado, replicou em tom zangado Olga, corando. Eu, um defunto? Protesto. E muitas mulheres poderão confirmar-lhe que eu estou bem vivo e o meu aspecto comprova que a sua escritora do século XX não passa de uma vidente. Ao prever a nossa existência, exclamou Narayana, fingindo ser atingido por aquelas palavras. Olga empalideceu. Suplico-lhe, esqueça as minhas palavras tolas. Agora o senhor está bravo comigo e não vai querer me ajudar. Ela estava prestes a cair em pranto. Não, eu sou indulgente com belas mulheres e estou disposta a esquecer a ofensa. Como, no entanto, poderei ajudá-la? Diga-me, Nara é muito ciumenta. Que mulher não o é? Mas ela não pode se opor a dar umas férias, se ele pedir. Isso está na lei, exclamou Olga, animando-se. Com os diabos, que ideia, exclamou Narayana, surpreso com aquele saída. Espere minha querida senhorita, acabo de ter uma brilhante ideia. Supramati tem um mentor, o mago Ebramar. Interrompeu Olga. É aquele que salvou Nara quando esta era uma vestal e foi emparedada viva. É o que está escrito naquele livro. Sabe, essa sua dama do século XX é incrivelmente precisa. Sim, é o mesmo Ebramar. Antigamente, ele não considerava o amor um pecado mortal, e mesmo agora, estou certo, apesar de sua elevada distinção de mago de 3 fachos, não irá recusar um favor a uma dama. Talvez eu ajude a invocar Ebramar.
Vou lhe providenciar espelho mágico, martelo, disco, e depois lhe ensino certas fórmulas. Que aconteça o que acontecer. Ebramar é o único que pode arrumar umas férias para Supramati e, assim talvez o outro se apaixone pela senhora. Ele tem que ter, afinal de contas, certas obrigações em relação aos seus contemporâneos. Como lhe sou agradecida por este enorme serviço que o senhor me presta, agradeceu Olga, apertando calorosamente a mão de Narayana. E quando o senhor me trará aqueles objetos e me ensinará as fórmulas para invocação? Tremendo de impaciência, acrescentou ela. Assim que preparar tudo, teria a senhora um lugar privado onde pudesse, isolada e fazendo jejum, preparar-se para tão importante ritual? Eu tenho, não muito longe da cidade, uma pequena dacha com jardim. Lá só mora um velho caseiro e eu posso ficar o tempo que quiser. Excelente. Eu aviso com antecedência, por enquanto, um último conselho. Nunca revele a ninguém aquelas conjecturas, baseadas no velho livro do século XX, caso contrário, poderá haver aborrecimentos que nos obrigarão a ir embora daqui. Quem é que quer ser objeto da curiosidade indiscreta e mexericos ridículos? Desta vez o tom da voz de Narayana era severo e o seu olhar tão sombrio e autoritário, que Olga se embaraçou por completo. Se eu fiquei quieta até agora, ficarei mais muda que o peixe, murmurou ela corando. Neste caso permaneceremos bons amigos, concluiu Narayana. Para distrair a jovem, ele lhe contou da desventura de Shiran e de sua súbita partida da festa. A satisfação que Olga experimentou ao ouvir a humilhação do homem que ousou ofendê-la fez com que ela voltasse ao seu bom humor, e como ela estava impaciente para conversar com as amigas a respeito daquele inusitado incidente, os novos amigos saíram do jardim, que a esta hora começava a se encher de gente. Numa das salas, Olga viu Supramati conversando em companhia de homens. O assunto era política. Ela não se aproximou dele e juntou-se a um grupo de damas que continuavam uma animada conversa sobre uma nova e estranha doença que vitimara o coitado do Shiran. Capítulo 12. A pedido de Narayana, o barão de Murgenciel mandou entregar aos príncipes indianos as entradas para as reuniões satânicas que se realizariam em duas lojas luciferianas, a de Baal e a de Lúcifer. À noite, um dia depois da festa narrada, os nossos amigos se aconselharam com os secretários, deram-lhes algumas instruções especiais e, em seguida, dirigiram-se cada um com seu ajudante, para lados opostos, pois as lojas se localizavam em partes diferentes da cidade. Acompanhado por Nivara, Supramati foi de aeronave e, minutos depois, pousava numa grande plataforma, no centro da qual se erguia um edifício circular de teto plano, ladeado de colunas. Toda a edificação era negra como a ágata. Supramati saltou da nave, subiu pela galeria com colunas que cercavam o templo satânico e bateu 3 vezes na porta, junto da qual se erigiam 2 estátuas de demônios, de basalto preto. A porta se abriu silenciosamente e ele adentrou uma ampla sala redonda, de paredes pretas, iluminada por meia luz avermelhada. No centro dela, num enorme pedestal, erguia-se uma estátua colossal de Satanás, sentado não numa rocha, como de costume, mas no globo terrestre. Com uma pata, ele espezinhava a cruz tombada. Numa das mãos, o czar das trevas segurava um saco com a inscrição em letras ígneas: o ouro sufoca todas as virtudes. Na outra, uma taça com a inscrição: sangue dos filhos de Deus. Na base, junto aos pés do ídolo, via-se uma portinhola estreita, ladeada por 2 demônios com chifres, de rocha preta, com tochas acesas nas mãos. Com a chegada de Supramati, dele se aproximou um homem envolto em capa. Depois de examinar a entrada, ele lhe estendeu uma máscara e o convidou a segui-lo. Mal abriu a porta no pedestal e Supramati transpôs a soleira. Ouviu-se um crepitar sinistro e, em algum lugar remoto,
Ressoou uma espécie de explosão. Coloque a máscara, disse o guia, lançando para Supramati um olhar perscrutador e um tanto surpreso. Supramati colocou a máscara e eles desceram por uma escada de mármore preto, iluminada por luzes vermelhas, dando numa grande sala subterrânea, já lotada de público. Todos os presentes, homens e mulheres, estavam envolvidos em longas capas negras e se comprimiam na primeira parte do recinto, de modo que a parte dos fundos estava vazia. Ali, numa elevação de alguns degraus, erguia-se um altar de pórfiro vermelho diante da estátua de Bafonete. 5 lâmpadas vermelhas, dispostas em forma de pentagrama sob a cabeça do bode satânico, inundavam a sala com uma luz vermelho sanguínea. Diante da estátua, num pesado castiçal dourado de 7 braços ardia crepitando sinistramente velas de cera pretas. Diante do altar, no chão, engastava-se um grande disco metálico e, ao lado, nas trípodes, ardiam ervas e galhos, espalhando um odor de enxofre e resina. Ao contato com as emanações impuras da atmosfera, um suor frio cobriu o corpo de Supramati. Cada nervo seu tremia, mas, com o esforço da vontade, ele venceu imediatamente a fraqueza. Apertando forte na mão a cruz de magos, que tirou por trás do cinto, ocupou em silêncio um lugar na segunda fileira e concentrou atenção em 3 sacerdotes luciferianos, postados no centro do disco, junto a um grande reservatório quase cheio até as bordas de sangue. No pescoço dos sacerdotes, totalmente nus e com cabelos amarrados em cima com fita vermelha, pendiam do peito insígnias esmaltadas pretas. Seus corpos estavam sujos de sangue dos animais que tinham acabado de sacrificar, cujas carcaças estavam estiradas ali mesmo. Nesse momento eles transferiam para o reservatório o sangue da última vítima, a de um cabrito preto, e iam se postando em triângulo, entoando um dissonante no selvagem. Pouco depois, o sangue no recipiente começou a se agitar, e logo, a ferver, exalando uma fumaça negra. Com isso, os presentes começaram a cantar, se é que se podia chamar de canto aquele alarido destoado e selvagem, por vezes interrompido por gritos. Gor! Gor! Sabá! Uma espécie de loucura tomou conta dos presentes. As vozes se tornavam cada vez mais safaras, as capas desceram descobrindo a nudez daquela turba endemoniada, os olhos como enfeitiçados, pregaram-se no reservatório. Agora, de lá, erguia-se uma figura humana em trajes negros, corpo transparente, através do qual parecia espalhar-se um fogo líquido. Os traços do rosto, mais compacto, eram sinistramente belos, mas a expressão de ódio diabólico o fazia repulsivo. Assim que o ser enigmático começou a se formar sobre o reservatório, um dos sacerdotes luciferianos ergueu do chão um embrulho vermelho e o abriu. Dele tirou e colocou sobre o altar uma criança de alguns meses, que pelo visto estava dormindo. 2 outros sacerdotes se postaram nos degraus de ambos os lados do altar. Um segurava nas mãos um punhal reluzente, outro, uma taça de ouro. Glória! Glória! Glória a você, Lúcifer, uivavam os presentes. O espírito lúgubre saltou neste ínterim do reservatório e o seu corpo era tão denso, que ele parecia real. Por trás de suas costas começaram a surgir sombras cinzentas que logo se iam densificando e materializando-se. Eram larvas mulheres, de beleza tão surpreendente que apavorava olhos esverdeados, lábios vermelhos sanguíneos e gestos insinuantes. Mas algo parecia não agradar e incomodar, aparentemente, os visitantes do inferno, pois os seus corpos flexíveis estremeciam e contorciam-se. Os olhares alarmados examinavam perscrutadores a turba reunida. Lúcifer agarrou o punhal de sacrifícios e dizendo fórmulas ergueu sobre a criança imóvel. Subitamente ele estremeceu, deixou cair o punhal e virou-se rapidamente. Seu rosto deformou-se numa asquerosa convulsão, da boca semicerrada gotejava espuma esverdeada. Traição, urrou ele em voz rouca.
agarrando-se na ponta do altar. Supramati desvencilhou-se da capa e da máscara. Sua cabeça reluzia num clarão prateado. Sobre a testa ardia a chama mística do seu poder oculto, e da estrela que pendia no peito se irradiava feixes ofuscantes, envolvendo toda a sua figura numa larga auréola. Na mão erguida, brilhava a cruz mágica. Era uma cruz de ouro puro, consagrada pelos magos de grau superior. De suas pontas vertiam, em feixes, raios de luz. No centro, desenhava-se um cálice. Erguendo para o alto aquela poderosíssima arma sagrada e pronunciando as fórmulas da iniciação superior, Supramati foi em direção do altar satânico em passos firmes. Nesse instante o rolado trovão fez estremecer o prédio até os alicerces. Lúcifer rugiu feito uma fera selvagem, contorcendo-se em convulsões. As velas e outras luzes se apagaram. As trípodes coaram para o chão e a sala encheu-se de gritos que dilaceravam a alma. Apenas uma luz brilhante que se desprendia do mago iluminava, como o dia, o espetáculo repugnante em volta. Atrás de Supramati alastrava-se um largo feixe de luz, onde se viam massas agitadas de espíritos inferiores, subordinados a ele. Seus rostos refletiam inteligência. Nos peitos brilhavam chamas azuladas. Evocados por seu senhor, eles vieram em auxílio para enfrentar os espíritos do inferno. E o enfrentamento foi feroz. A matilha satânica cerrou suas fileiras junto do altar protegendo Lúcifer, enquanto este, espumando pela boca asquerosa, lançava em direção do mago feixes de faíscas e colunas de fumaça negra e fétida, indo atingir, em forma de grandes manchas escuras, as vestes claras de Supramati, que, no entanto, logo se dissipavam e desapareciam. As flechas brancas incandescidas coavam arremessadas pelas larvas e sacerdotes satânicos. Mas Supramati, feito uma coluna de luz, continuava a avançar, sereno e corajoso. Ao chegar até o disco metálico, ele ergueu a mão com a cruz mágica e, em voz sonora e límpida, pronunciou alto as fórmulas, cobrindo na sala o barulho medonho que ali se estabelecera. No mesmo instante, da cruz fulgiu um raio que atingiu diretamente o peito de Lúcifer. O espírito empurrou e rolou escada abaixo, contorcendo-se em terríveis convulsões aos pés de Supramati. Apodreça encarnação diabólica, criatura imprestável e criminosa. Eu expulso da atmosfera terrestre. Vague nos reflexos do passado, contemple seus malefícios ignóbeis e reflita sobre ele a sós. À medida que o mago falava, Lúcifer para de se debater e, por fim, espichou-se imóvel. Mas, subitamente, o seu corpo se desfez com um barulho de tiro de canhão e, daquela massa ensanguentada e disforme, saiu voando uma criatura apavorante, algo como uma serpente alada com alistas pretas e amarelas e cabeça de homem. Aos silvos e urros, o monstro atravessou a sala e desapareceu. No instante em que Lúcifer saiu derrotado, as larvas começaram a adquirir formas de animais sórdidos. Os satanistas, espumando pela boca e uivando, lançavam-se uns contra os outros. Intervieram também as larvas e teve início uma batalha memorável. Só se viam corpos desnudados a se agarrarem e a rolarem pelo chão, dilacerando com os dentes e sufocando uns aos outros, urrando e uivando em vozes inumanas. Os 3 sacerdotes luciferianos jaziam mortos, seus corpos enegreceram como se fulminados por um raio. Sem dar a mínima atenção àquele espetáculo horripilante, Supramati pegou do altar a criança ainda imóvel, como se mergulhada na letargia, e abraçando-a ao peito saiu andando de costas para trás, continuando a ler as fórmulas mágicas. Na antessala, esperava por ele Nivara, lívido e assustado. Supramati viu que a estátua de Satanás, tombada do pedestal, estava quebrada. As grossas paredes do templo do inferno estavam rachadas em 3 lugares de cima para baixo. Pega a criança, Nivara. Ela ficará conosco,
pois seus pais não merecem ficar com ela. Para eles, ela desapareceu para sempre, ordenou Supramati, envolvendo-se na capa que o secretário lhe havia estendido. Na saída, por eles aguardava a nave que os levou de volta. Já em casa, Supramati foi com Nivara até os aposentos para dedicar-se à tarefa de reanimar a criança. Era uma lida menina de uns 6 meses, e quando ela abriu os grandes olhinhos azuis, Supramati afagou carinhosamente a cabecinha encaracolada da inocente pequerrucha, salva de uma morte ignóbil. Nisso veio Dakir, também carregando uma criança que ele acabara de salvar. Era um menino de 1 ano e meio. Quando a criança voltou a si, Nivara retirou-se com os dois. Ficou decidido que, no dia seguinte, eles seriam levados a uma das comunidades para serem educados. Os magos estavam completamente exaustos. Eles tomaram um banho, trocaram de roupa e foram ao refeitório para recuperarem as forças com uma taça de vinho e jantar. Durante o jantar, contaram um ao outro as suas aventuras e trocaram as impressões. Em ambos os casos, o desfecho foi praticamente igual. Como cresceu o mal? Que força ele adquiriu enquanto nós ficamos fora durante os 3 últimos séculos? Observou suspirando Supramati. Sim, antigamente as reuniões públicas, iguais a essa que nós fomos hoje, eram consideradas monstruosas e seriam inviáveis, disse Dakir. Como é nojento conter estes monstros. Fico arrepiado só de lembrar, completou com asco. Sim, estamos desacostumados destes acontecimentos e emoções desagradáveis, disse Supramati sorrindo. A luta foi renhida. Apesar da minha força e da poderosa arma que eu segurava na mão, houve um momento em que pensei que os fluidos fétidos me asfixiariam. Tive de concentrar todas as minhas forças para rechaçar as investidas satânicas, tão desesperado que estava Lúcifer ao se defender furiosamente junto com seu bando. Sim, eu senti o mesmo. Lá, do mesmo modo, as criaturas do inferno fizeram de tudo para fazer-me recuar e abandonar o seu antro. Mas, felizmente, não conseguiram e Baal foi derrotado, assim como Lúcifer, concluiu alegremente Dakir. Estavam os amigos acabando de tomar café na varanda, no dia seguinte, quando Narayana entrou, satisfeito, mas preocupado. Como é que estão, meus modestos heróis? Perguntou ele, apertando a mão dos amigos. Toda a cidade está arrepiada com a façanha de vocês, enquanto estão aí saboreando com tranquilidade o café. Se você chama de façanha a nossa visita nas lojas satânicas, a aventura não foi das mais engraçadas. Ainda estou totalmente quebrado devido à luta com o bando satânico, retorquiu com bonomia Dakir. Pelo jeito você já sabe de nossa aventura faz tempo, mas o que me intriga é que falam disso por toda a cidade, embora seja ainda tão cedo, observou Supramati. Falam. Não só falam, mas gritam, gemem e tremem de medo. Nunca houve nada igual por aqui desde que o mundo é mundo, não parava de tagarelar, as gargalhadas, Narayana. Hoje pela manhã, não eram nem 8 horas ainda, chega em casa o jovem barão de Neindorf, sobrinho daquele que tão gentilmente nos recebeu em casa e deu-lhes as entradas, prosseguiu Narayana, com lágrimas nos olhos de tanto rir. Mas, meu Deus, precisariam ver o seu aspecto. Todo o rosto estava cheio de hematomas, de esparadrapos, um olhar inchado, o braço enfaixado. Ao ver-me espantado, ele anunciou que viera pedir minha ajuda e conselho em vista dos impressionantes conhecimentos que eu havia revelado no caso de Rishvili e, em seguida, descreveu-me todo o ocorrido sob o seu ponto de vista. Na opinião dele, eles foram visitados por um feiticeiro muito poderoso, instruído mandado por alguém que queria fazer-lhes uma sujeira, e aquele patife fez da reunião pacífica um verdadeiro campo de batalha. Então eles ainda não sabem da batalha em outra loja e que trabalharam 2 patifes.
Perguntou Supramati rindo a valer. Sabem. Só que eles imaginam que em ambos os casos agiam mesmo canalha. Significa que ninguém desconfia da gente. Observou Dakir. Nem um pouco, pelo menos até agora. Devido ao fato de que em ambas as lojas foram postos em ação métodos idênticos, isso os convenceu que agia uma mesma pessoa. E que conselhos eles queriam de você? Interessou-se Dakir. Antes de mais nada encontrar o feiticeiro a todo custo, para acertar as contas com ele, riu Narayana. Eles estão loucos por vingança e não sabem o que fazer, pois morreram os seus membros mais poderosos. Devo acrescentar que 20 pessoas na loja de Lucifer e 17 na de Baal estão mortas, mais de 100 estão feridas. Os membros das duas lojas que conseguiram se salvar, já fizeram uma reunião, presenciada por todos aqueles vitimados que ainda podiam se mover. Foi convidado o chefe do templo dos espiritualistas, dando-lhe a incumbência de revelar, com auxílio de clarividentes, o feiticeiro, cujo rosto ninguém conseguiu distinguir devido à luz ofuscante que o envolvia. Mas imaginem só, o distinto diretor recusou-se categoricamente a fazer algo nesse sentido e proibiu as médiuns participar ou mesmo interferir naquela história. Nenhuma exortação, pedido ou ameaça conseguiu fazer com que ele mudasse de ideia. Foi então que eles pensaram em se dirigir a mim. E o que você respondeu? Disse modestamente que eu, de fato, conheço alguma coisa da medicina indiana e tenho conhecimentos superficiais das ciências ocultas, mas que, infelizmente, eu não tenho a competência para ajudá-los num caso tão sério e complicado. Todos riram. E, por acaso, o valente Shiran não estava entre os mortos? Seria muito agradável, perguntou Supramati. Ah! Você não consegue perdoar a ofensa à sua fã, provocou Narayana. Mas, infelizmente, não posso alegrá-lo com esta notícia. Shiran, que tanto lhe interessa, está vivo, mas continua a sofrer das dores com que você o premiou, e por isso não pode ir à reunião. Que pena, lastimou-se Supramati. Por algum tempo os amigos continuaram conversando sobre as aventuras da noite passada. Narayana considerou que eles deveriam aparecer na cidade para desfazer de vez qualquer suspeita, e sugeriu-lhes também visitar o palácio teatral que ainda não tinham visto. Dakir concordou de imediato, enquanto Supramati teve que ser convencido quase à força. Havia muito tempo que ele não sentia tanta necessidade de ficar a sós como agora. Avesso ao contato com as pessoas. Depois de se trocarem, pegaram um táxi aéreo e logo chegaram ao lugar. O prédio do teatro era uma edificação de dimensões enormes, um quarteirão inteiro sob o mesmo teto. Eis aqui o palácio teatral ou labirinto, apontou Narayana. Aqui estão reunidos os teatros mais famosos e só nos arredores longínquos da cidade há outros pontos de espetáculos para o povo. Olhem ali à esquerda, separado por um jardim, é o Palácio dos Artistas. Um grande número de artistas reside ali em pequenos apartamentos, onde ficam principalmente para pernoitar, pois tudo mais eles encontram no próprio teatro em que se apresentam. Lá existem restaurantes, salas de leitura e recepção, toaletes, etc. É lá que acontece a maioria das intrigas. É o local dos riquíssimos desfiles de moda, onde as salas estão sempre abarrotadas de gente. As estreias para um público seleto iniciam-se às 2 horas da tarde. Isto é feito para pessoas muito ricas, que nada fazem na vida, vivem de renda e gostam de frequentar apenas o seu círculo. À tardezinha, vem aquela gente que fica ocupada de dia com trabalhos a fazeres. Nesse meio termo, a aeronave pousava num vasto jardim, por entre a densa vegetação espalhavam-se casinhas das mais variadas arquiteturas. Acima das portas de entrada, sobre as bandeirinhas de seda colorida, estavam escritos os nomes dos proprietários. Todos aqueles bangalôs são refúgios especiais dos artistas ou ricaços que desejam descansar antes do espetáculo, que,
Aliás, pode ser assistido da própria casa, sem a necessidade de ir ao teatro. Como veem hoje, as pessoas não são do fim do século, mas do fim do mundo, nervosas, franzinas, doentias e fracas de alma e corpo. Eles vivem sonhando e procurando aumentar o mais que podem o seu conforto, com o menor esforço possível. Eu tenho aqui também um pied-à-terre, que lhes mostrarei antes da apresentação. A nave estacionou junto a um pequeno pagode hindu de mármore branco, que lhes fez lembrar o seu palácio no Himalaia. Junto da entrada, um elefante de alabastro segurava na tromba erguido um escudo com a inscrição, Narayana, príncipe hindu. Ao atravessarem um pátio asfaltado, no centro do qual jorrava um chafariz, subiram os degraus da soleira e Narayana abriu a porta entalhada. Estavam agora numa pequena antessala, onde dois hindus, em turbantes brancos, fizeram uma mesura até o chão e levantaram uma pesada cortina de tecido indiano, bordada a ouro. Viam-se agora numa sala redonda com cúpula de vidro azul celeste em lugar do teto. A única janela estava fechada com uma cortina de musselina azul. A sala mergulhava-se numa agradável meia-luz. O mobiliário consistia de alguns sofás e poltronas estofadas. Num dos cantos, numa piscina de cristal, murmurejava uma fonte difundindo um frescor prazenteiro. O paraíso de Maomé, ainda que sem as virgens, riu Dakir. Não por isso, posso arrumar algumas, se o virtuoso e sábio Supramati não se opuser, pilheriou Narayana. Que tal agora a gente recuperar as forças? Acrescentou ele, apertando um botão na coluna. Por debaixo do piso ergueu-se uma mesa, posta com todo o requinte da época, a qual eles se sentaram. Não me oponho a que você convide as virgens, disse Supramati abrindo o guardanapo, contanto que eu não precise participar da recepção. Diga-me, Narayana, que peças serão apresentadas hoje no teatro e qual é a moda do momento? Se quer saber, tudo está na moda, desde o realismo despudorado até o misticismo extremado, porque entre os teatristas há admiradores e fanáticos de toda a espécie, respondeu Narayana. Espere só, enquanto nós almoçamos, eu lhe mostrarei uma das peças que está passando agora. Ele se levantou e foi até um quadro embutido na parede, no qual se viam inúmeros botões coloridos, dispostos ao redor de um grande botão central. Narayana apertou o primeiro botão do meio e uma parte da parede abriu-se silenciosamente, deixando à vista uma tela fosforescente, fina como teia de aranha, que tremia como se sua superfície fosse agitada por uma brisa. Narayana apertou o segundo comando. A tela escureceu e desenhou-se o interior de um recinto. Surgiram as personagens atuantes e tudo tomou um aspecto real, enquanto a apresentação se desenvolvia tão verídica e realisticamente, que se imagina estar na própria sala do espetáculo. A ação já tinha começado, no entanto, não era difícil compreender o enredo e acompanhar o desenvolvimento da peça, não complicada, porém extremamente indecente pelo conteúdo. Representavam-se as aventuras de uma mulher casada, de férias. Ainda que pela lei, o marido não pudesse proibir-lhe recrear-se com outro homem, ele era muito ciumento e vivia pregando para os amantes as mais inesperadas e desagradáveis surpresas, a socapa. Embora as peripécias fossem engraçadíssimas, a maioria das cenas era tão forte e indecentemente vulgar, que Supramati e Dakir, às vezes não acreditavam em seus próprios olhos. É incrível. Não entendo que prazer as pessoas encontram nesses absurdos imundos. Dá vontade de vomitar, observou com nojo Supramati. No entanto você riu, rebateu Narayana, que se divertia abertamente com a apresentação. É óbvio que as situações engraçadas provocam riso, mas os detalhes são asquerosos. Levantando-se da mesa, Narayana propôs que fosse em algum teatro. Por favor, mostre-nos algo diferente. Para mim já basta o que vi. Acho que Dakir também concorda comigo, disse Supramati.
Vou lhes mostrar uma peça mística, de moral tão sublime, que vocês vão se sentir no paraíso, gracejou Narayana. Assim, todos os três se dirigiram ao teatro. A sala era deslumbrante, o camarote deles, revestido por seda rosa, era um verdadeiro boudoir de grão fina, guarnecido de flores, espelhos e estátuas. Quanto à apresentação em si, se esta não correspondeu totalmente à caracterização de Narayana, devido à incompatibilidade das concepções que se tinha antigamente do paraíso, de qualquer forma, era bastante decente para ser assistida, sem que se corasse demasiado. O enredo era a história de uma jovem amazona. Desiludida com tudo, ela se voltou à vida beata, mas os espíritos maus tentavam desviá-la do caminho da verdade e empurrar para o pecado. Após a morte, sua alma ficou sendo disputada por forças boas e más. Mas o curioso da apresentação ficou por conta dos equipamentos cênicos. Nesse sentido, a tecnologia teatral alcançou tal perfeição que a ilusão era completa. Daqui os amigos ficaram fascinados com os quadros, de incrível precisão, em que se representavam cenas do outro mundo, e que eles já haviam assistido ao vivo. A sala estava cheia, mas nem todos os espectadores se interessavam igualmente pela apresentação. As conversas não paravam. No camarote ao lado, tagarelavam em voz alta e Supramati logo compreendeu que a humilhação dos satanistas ocupava todas as mentes. Os rumores haviam crescido e a questão assumiu proporções monstruosas. Uma mulher conhecedora de todos os pormenores por meio das fontes iniciais, contava que no mínimo haviam morrido 200 pessoas, que ambos os templos estavam destruídos, que nas paredes se formaram buracos, através dos quais os demônios foram arrastados e que, por fim, procurar pelo feiticeiro era inútil, pois ele não era um feiticeiro, nem um homem, mas um arcanjo. Minha prima Lili, que esteve lá, viu como ele abriu as enormes asas ígneas de águia e voou atravessando o teto, concluiu a narradora nervosa. E a coitada da Lili conseguiu se safar daquela tragédia? Perguntou solidária outra mulher. Ela, graças a Deus, saiu viva, ainda que o tanto machucada, respondeu suspirando a primeira-dama. Está com os sinais de mordidas no rosto, o corpo cheio de hematomas e marcas, como se ela tivesse recebido uma surra de vara. Agora quer romper com o satanismo e está saindo da comunidade. Em meio à conversação dos vizinhos, Narayana divertia-se cutucando ora um ora outro dos amigos, sobretudo quando se falava do arcanjo que saiu voando. Supramati e Dakir mal se aguentavam para não desatarem em risos. Durante os dias seguintes os amigos não paravam de ouvir as mesmas conversas. Por todos os lugares, em restaurantes ou teatros, eram-lhes revelados os novos detalhes. Queriam saber de sua opinião. Discutiam sobre as causas e as consequências daquele acontecimento inédito. Certa vez, ao retornar de um jantar, aborrecido com todos aqueles mexericos, Supramati atirou para o chão seu chapéu. Não aguento mais, ele gritou com desespero na voz. Se eu ouvir mais uma vez falarem de Lúcifer, vou ficar com esplenite. Amanhã mesmo vou dar o fora daqui e só volto quando essa história ficar esquecida. Oh, você está certo. Fico com espasmos quando começam a me recontar sobre as caras inchadas, as costelas e os narizes quebrados de nossas vítimas, e já que muitas testemunhas afirmam que nos viram voando, então voaremos de fato. E para onde vamos? Indagou Dakir rindo a valer. Proponho visitarmos o nosso velho castelo na Escócia e dedicarmos algum tempo para estudar um pouco a história, sugeriu Supramati. Está vendo aqueles livros perto da janela? São obras que acabaram de ser lançadas. Elas me foram enviadas pela livraria. Contém a história dos 3 últimos séculos, que justamente precisamos, pois o que vem antes sabemos bem. Lá naquele isolamento, cheio de recordações sobre o passado, poderemos descansar desta azáfama e trabalhar em liberdade,
E daqui a algumas semanas poderemos voltar sem o risco de que comecem a nos perturbar novamente. Boa ideia. Darei as ordens para que nos preparem a nave. Prontificou-se alegre Dakir. Capítulo 13. Com o amanhecer do dia seguinte, os amigos embarcaram na mesma nave que os trouxera da Índia e partiram de Kizargrado. Aos secretários, Nivara e Nebu, foi dada a incumbência de visitarem os conhecidos para avisar que o senhorio havia partido inesperadamente, por algumas semanas, para resolver alguns problemas inadiáveis. Supramati ordenou que a nave voasse mais devagar e diminuísse a altitude sobre o local onde antes era Paris, e sobre a parte do oceano onde estava agora submersa sua pátria. Abaixo se estendia um panorama que lembrava muito os arredores de Kizargrado. Por entre as áreas verdejantes, entreviam-se largas faixas estéreis e desérticas. Ao longe se viam imensos hibernáculos, alguns dos quais com vários quilômetros de extensão. Logo se desenhou uma imensidão monótona de terra na tratada. O solo revolvido, que parecia queimado, estava coberto por ruínas disformes à semelhança de Sodoma, devastada por chamas celestiais. Era difícil enxergar os detalhes, mas o que Supramati viu deixou seu coração oprimido e as recordações afluíram. A expectativa de ver o túmulo da velha Inglaterra absorveu-o totalmente. Abaixo, o oceano rola suas turvas ondas espumantes e bate-as contra as novas margens da França, uma parte da qual desaparecerem também sob a água, durante a terrível catástrofe. Ao longe se vêem duas ilhotas, a Irlanda, recortada e desfigurada pelo oceano, e uma nesga da Escócia. Então é ali que repousa envolta em savana marinha a orgulhosa rainha dos mares. Nestas revoltas ondas jazem terras férteis, maravilhosos monumentos e toda atividade febril, tumultuada e cobiçosa da segunda Cartago. A respiração de Supramati tornou-se ofegante, seu olhar pensativo e triste estava pregado no oceano, sobre o qual voava lentamente a nave. Sua mente revivia os magníficos quadros do passado e lágrimas cálidas de profundo lamento brilharam em seus olhos. Neste minuto ele era apenas Ralph Morgan, um inglês, que chorava sua pátria. Dakir observava em silêncio o enternecimento que se refletia no rosto impressionável de Supramati. A participação na desgraça do amigo e sua afeição por ele brilhavam em seus olhos. E só quando os dois estavam se aproximando do destino da viagem, ele apertou a mão de Supramati como se o quisesse desligar do passado e o fazer retornar à realidade. Supramati estremeceu e aprumou-se. Oh, quanto ainda estou em poder dos insignificantes interesses terrestres, disse ele suspirando em tom de culpa. Eu lamento a destruição de um pedaço, quando, logo, todo o planeta se transformará numa simples lembrança. Não coraremos menos pela nossa Mãe Terra. Os fios fluídicos que nos unem a ela são muito resistentes para se romperem sem dor, e a provação mais dura que teremos de passar, é sem dúvida, a obrigação de amar aquele novo mundo, onde iremos semear as sementes do bem e da iluminação, disse pensativamente Dakir. Eles foram até outra janela e começaram a contemplar o antigo castelo. Maciço, lúgubre e enegrecido pela ação do tempo, ele se erguia sem o penhasco, tão indestrutível como eles. Uns 10 minutos depois, a aeronave pousava no pátio principal e, é claro, era difícil imaginar um contraste mais estranho que aquele, um aparelho, personificando a nova conquista do intelecto humano entre os muros grossos do santuário feudal. Alguns velhos serviçais recepcionaram respeitosamente o senhorio. Não eram, evidentemente, os mesmos que serviam Supramati em sua primeira estadia, mas, pela idade, não eram menos veneráveis. No interior do castelo praticamente nada mudara. Nos móveis não havia sinais de estrago. O revestimento das paredes, os velhos quadros, os utensílios antigos, tudo estava intacto, e na mesma sala onde Dakir jantava com Nara e Supramati, quando este viera para sua primeira iniciação,
Lá estavam eles novamente jantando e sonhando longamente no terraço suspenso sobre o oceano. Ambos estavam calados. Em suas mentes erigia-se o passado, constrangendo aquela pura e límpida harmonia que normalmente habita na alma dos magos. Supramati retirou-se ao antigo quarto de Nara, onde uma infinidade de detalhes evocava lembranças da esposa. Na manhã do dia seguinte, os amigos foram ver a torre onde passaram pela iniciação. Depois do almoço, foram à biblioteca para começarem os estudos da história. Externamente eles estavam calmos como sempre. Uma sensação estranha e indefinida sacudiu a alma de Supramati, quando pegou o primeiro volume das obras trazidas, para que se lamentar inutilmente. O inexorável destino apontou-lhe um rumo diferente. Ralph Morgan, um homem comum, morrera, enquanto Supramati está vivo e a sua tarefa é o conhecimento infinito. Outro futuro o aguarda no novo lar, naquele planeta desconhecido, onde, conforme está escrito, enterrará os seus ossos após lhe devolver todos os conhecimentos adquiridos. Ele endireitou-se energicamente de seu coração perturbado, jorrou uma fervorosa prece ao ser inescrutável que dirige os destinos do universo. Aquele, que lhe impôs o estranho e misterioso fadário, irá conduzi-lo e ajudá-lo a carregar dignamente o fardo. Acalmado e fortalecido pela oração, pegou novamente o livro e começou a ler o prefácio. O autor, pelo visto, era um filósofo e pensador, um homem que conservou a fé, e que julgava sensatamente tanto o passado como os seus contemporâneos. Quanto mais estuda o passado e começo a entender os fenômenos históricos da existência humana, escrevia ele, tanto mais em mim cresce e fortalece a convicção de que a nossa época de decadência e que a civilização, da qual tanto nos orgulhamos, leva-nos a uma catástrofe, talvez pior do que aquela com a qual findou o século XX, ou, quem sabe, a uma reviravolta geológica. Ainda no fim do século XVIII começaram a amadurecer claramente as infaustas ideias e as correntes sociais que de modo inevitável, deveriam provocar uma catástrofe histórica, ou seja, a invasão dos amarelos, de que se falou antes. A decadência moral teve o seu início a partir das obras dos assim chamados filósofos que, supostamente, anunciariam as novas verdades, mas que, na essência, verificaram-se uma declaração de guerra à deidade e às leis estabelecidas e, seu nome, as quais levavam até então a humanidade a um progresso consequente, fatura e convicções que determinavam o relacionamento correto entre as pessoas, baseado na honestidade e dever. Resumindo, havia princípios e regras de vida que, apesar de serem infringidos, o eram por fraqueza, ainda que vistos como vergonhosos e criminosos. Mas, assim que declararam guerra àquele invisível e intangível inimigo, chamado Deus, retirou-se o freio que segurava as paixões, a moral, abalada em sua raiz, a virtude ridicularizada, todos os vícios louvados e incitados, tudo isso junto criou uma geração sem pudores, honra ou princípios, torpe e ambiciosa, que venerava apenas o bezerro de ouro, este novo Deus, entronizado nas ruínas dos antigos altares. E a alma dos homens ficava cada vez mais à mercê dos instintos brutos e paixões torpes, a dignidade humana decaía paulatinamente, enquanto a fera no homem foi se assomando e, por fim, dele se apossou. O intelecto, que não buscava mais o divino, mergulhou no materialismo. Os homens se dilaceravam por uma fatia de poder. Nenhum crime podia deter aquele que almejava o ouro, vantagem ou prazer. A humanidade, devido à sua ambição e crueldade, começou realmente a se assemelhar ao monstro apocalíptico, e, em sua cegueira, blasfemava e imaginava que, ao rejeitar o Criador, ela o havia vencido. Para um homem pensante e historiador, é doloroso remexer nesse passado marcado com o selo da decadência contínua, e que levou a raça branca, a mais dotada de todas, à decadência completa e à humilhação jamais vista na história.
A degradação moral teve por consequência a degradação política. Uma vez que foram eliminados os fundamentos da honra, cada um achava absolutamente normal guiar-se apenas por vantagens materiais,